tarefa na nossa instituição. Estão me ouvindo, né, Nívia? Acho que eu bati em alguma coisinha aqui. Não. Bom, gente, há uns 15 anos, eu faço uma tarefa chamada atendimento fraterno, e que vocês já conhecem essa forma de trabalhar, e posso afiançar para vocês que um dos temas mais recorrentes das pessoas que buscam a nossa casa no atendimento fraterno, um dos temas mais recorrentes são justamente as dificuldades do convívio familiar. É um dos temas mais recorrentes, porque por mais que a gente conheça o que nos ensina a doutrina espírita, o nosso dia a dia em convívio não é tão simples, não é? Uma família que não tenha algum dos seus membros que haja com alguma ingratidão. Não há dentro da família um filho, um irmão, um pai, uma mãe, alguém um pouco mais difícil de convivermos. Aí, por mais que o Evangelho diga, não é? Que mais precisa de médico são os doentes. Mas quando esse está mais próximo a nós, no nosso núcleo familiar, nem sempre nós temos a compaixão devida, porque aí está naquele convívio diário. E muitas pessoas mesmo se perguntam: eu estou realmente na família certa? E aí, eu estava ouvindo uma palestra de Divaldo recentemente. E Divaldo diz assim: normalmente nós não escolhemos a família. Os mentores espirituais ajustam o grupo familiar de acordo com a nossa necessidade e não com o nosso desejo. Quando os dois se ajustam, ok. Mas normalmente os espíritos precisam atentar para nossas necessidades. Então, Raul Teixeira diz assim, que o lar é um cadinho, um local, não é? Onde, juntamente com almas afins e outras nem tanto, nós vamos nos redimindo perante a justiça divina. Porque as nossas escolhas hoje já não são totalmente acertadas, avaliando ontem, não é? Então, gente, a doutrina espírita ela é muito rica. E quando ela nos fala sobre família, ela nos traz um conforto e um entendimento assim maravilhosos. Realmente é um bálsamo para nossas almas, o que nos fala a doutrina espírita acerca das famílias. Não é? Até Raul Teixeira, também estava assistindo há pouco tempo, alguns dias atrás, ele diz com muita propriedade que a família ela reproduz a sociedade no nosso microcosmo. Ele diz, olha, na sociedade tem gente do bem, tem gente do mal, nas famílias também tem isso. Na sociedade tem pessoas honestas, mas também tem pessoas desonestas. Muitas vezes, no núcleo familiar, algum dos membros não tem aquela honestidade que deveria ter, o respeito, e por aí vai uma série de fatores positivos e negativos. Nós também encontramos nessa célula primeira da sociedade, que é a família. Eu busquei, essa fala é apenas introdutória, e eu busquei aqui um conceito de família que eu achei extraordinário. E eu queria também ouvir a fala de vocês. Vejam o que diz aqui. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. E aí eu lembrei de um livro chamado Árdua Ascensão, do espírito Victor Hugo, o escritor francês. Ele, já como espírito desencarnado, trouxe uma obra maravilhosa, chamada Árdua Ascensão. E Victor Hugo, ele fala algo que é muito similar
a esse conceito de família. Vitor Hugo diz assim, olha, gente, a ascensão realmente é árdua. Nós vivemos no plano da matéria, com muitos momentos de dor, de dificuldade, e alguns momentos de paz e tranquilidade. Óbvio que o nosso desejo, quase de todos nós, é que fosse o inverso. Muitos momentos de paz, de harmonia, de entendimento, e mesclado com poucos momentos de dissintonia, de angústia e de alguma dor, por consequência, os sofrimentos também. Mas é próprio da natureza de um plano de prova e expiações e os espíritos que aqui habitem sejam como nós aqui nessa sala, espíritos de terceira ordem, espíritos ainda imperfeitos. E é com essa grande multidão de espíritos imperfeitos que vão se formando os grupos familiares. Mas o que mais me chamou a atenção, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, é quando diz aqui, é um laboratório de experiências reparadoras, no qual a felicidade e a dor se alternam. Gente, é assim ou não é? Pensem nos núcleos familiares de vocês e reparem se de pequenininho até esse momento da vida de vocês, se essas variantes realmente não se alternam. O que é que vocês acham disso? O conceito de Vitor Hugo está correto ou está equivocado? Como é que vocês pensam isso transportando para dentro do núcleo familiar de vocês? Nós ainda temos várias coisas a tratar, mas esse é o início fundamental do nosso tema. É um laboratório de experiências reparadoras, onde dor e felicidade se alternam. Ana Cristina está ali balançando o rostinho. O que é que você acha, Ana Cristina? É mais ou menos por aí. Exatamente. Era mesmo isso que eu estava a pensar. Estava a pensar desde o passado, desde pequenina até agora. E agora com o conhecimento que tenho, estava a pensar de uma forma diferente, mas é verdade. E é uma forma de nós também nos aperfeiçoarmos e aceitarmos mais o outro. Por isso estamos cá. É um local de reparação. Concorda com isso, né, Ana Cristina? Exatamente. Mas reparação de quê, gente? Eu queria que mais alguém acrescentasse. Nós estamos reparando o quê quando estamos no núcleo familiar? Alguém poderia acrescentar? Velhos Pois não, hábitos. Amaro César ali, ó. De olhos novos, enxergando tudo agora. Um lado não precisa, o outro precisa. Não sei se você lembra, Robson, nas muitas coisas que nós fizemos lá no Madalena, e naqueles insights todos, nós uma vez falamos sobre amor, casamento e família, né? E ficou ali mais do que atestado que não só são as nossas provas, que estão ali ao nosso derredor, e talvez sejam as maiores provas, e ainda há aqueles que preferem dizer que família é muito boa na fotografia. Né? E perde uma belíssima oportunidade. Perde. E como perde? Porque essa reparação, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que acontecer. Então, melhor que já nos aproximemos dessa reparação hoje do que deixar para amanhã, porque talvez a dívida vá rolar um jurozinho em cima, não é? Como dizia agora há pouco, pois não, termine. Basta que olheis ao teu derredor. Como dizia Ana Cristina agora há pouco, quando a gente tem um entendimento, facilita, né, minha irmã? Porque aí a gente percebe que na obra da criação, gente, nada é por acaso. Absolutamente nada é por acaso. Mas nós temos uma tendência muito natural a delegar a terceiros a nossa felicidade, como também levar a outros a culpabilidade de nossas más escolhas do ontem e do hoje. Há essa tendência natural. E quando é dentro de casa, parece que isso se agrava, não é? Porque nós sabemos que estamos no núcleo familiar, reparando as nossas escolhas não tão bem feitas, não é? Aquele que muitas vezes desrespeitou certas mulheres no seu passado, ou mulheres que desrespeitaram alguns homens no passado, voltam no núcleo familiar
para estabelecer uma nova forma de relação, de respeito, de entendimento, de sublimação de sentimentos. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos no núcleo familiar reparando aquilo que não fizemos tão bem. A doutrina não nos coloca que nós estamos no núcleo familiar para sofrer. Não. Nós estamos para reparar, o que é muito diferente, para nos reaproximar, para que a gente possa ir filtrando as nossas dificuldades e fazendo um convívio melhor. Mas veja essas colocações aqui que eu vou fazer no segmento do nosso tema. Isso é uma mensagem de Chico que diz assim: nasceste no lar que precisavas. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Então, veja essas colocações de Chico Xavier. Tudo isso, gente, nós fazemos. Quando estamos nas nossas jornadas materiais, nós escolhemos, nós atraímos pelo nosso magnetismo, nós resolvemos coisas, e nem sempre com o devido respeito aos nossos semelhantes. E aí, as famílias vêm reencarnando e voltando para o mesmo círculo onde conviveram e não souberam alinhar-se mutuamente às leis divinas ou naturais. E aí, por necessidade de crescimento, nós voltamos àquele núcleo familiar e vamos, então, pela experiência do convívio atual, nos melhorar e aprendermos a nos resignar nas dificuldades e compreendermos as dificuldades daqueles que nos cercam. Muitas vezes, o que é que acontece nos núcleos familiares? A gente não respeita, a gente machuca, a gente magoa, e isso é até uma acomodação psicológica. Por quê? Porque a gente sabe que aqueles mais próximos têm uma grande tendência a nos perdoar, a aceitar as nossas dificuldades, e nos perdoam. E aí a gente pode cair num perigosíssimo ciclo vicioso de ofensa e de respeito. Porque aquele está sempre me perdoando, então eu me dou ao direito de continuar errando. E não deve ser dessa maneira. Como diz aqui, Chico na mensagem diz: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém, eu achei engraçado isso, ninguém erra de endereço. Será que é isso mesmo, gente? Aí eu queria fazer uma perguntinha a vocês. O que é que nos atrai para o núcleo familiar? Eu queria a colaboração de alguns dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Quando vai a equipe espiritual fazer um bom planejamento para que aquela família se estruture na matéria, diz assim, ó, você vai primeiro, você será pai, você vai também será mãe, vocês serão filhos que vêm depois. O que é que vocês entendem que mais prepondera para que aquela família se junte e a gente possa bater no peito e dizer: ninguém erra de endereço quando se fala de família? Eu queria ouvir alguns de vocês. Eu acho que é os nossos débitos. Os nossos débitos, né, João? João fez uma colocação muito importante. O que mais, gente? O que é que vocês acham que é assim relevante para que se junte aquele grupo familiar? João falou uma coisa muito importante, eu vou tratar daqui a pouquinho. João falou: os débitos aproximam os espíritos. O que mais? Eu acho que é a maneira que um pode ajudar o outro. Rosane, do jeito que um pode ajudar o outro. A qualidade de um pode ajudar mais ao outro. Muito bem, Rosane. Olha, um estudo assim, com várias cabeças pensantes, é melhor do que um só falando. Eu prefiro. Porque às vezes a gente não aborda certas áreas. Você e João me trouxeram muito boas colaborações. João falou dos compromissos que nos unem
É verdade, João. Mas Rosana também trouxe uma colocação muito feliz. Às vezes, a qualidade de um resgata os demais. Eu tenho um exemplo de uma família, viu, Rosana? E João também. Uma família bem comprometida com a justiça divina. E o pai profundamente desajustado. A mãe muito vinculada ao vício da bebida. E esse casal teve 2 filhos, um filho e uma filha. Olhe, essa filha, um anjo que caiu do céu. Está dentro do exemplo que Rosana disse, do que João falou também. Eles se uniram pelos laços do comprometimento. Mas, por bondade divina, um anjo repousou neste lar. É a filha desse casal que eu conheci de perto. E essa moça, então, praticamente carregou esses pais viciosos dentro do próprio lar. E ela não tinha queixume, ela não tinha dor que a fizesse curvar-se. Ela era a serenidade em pessoa e era filha do casal. Ela veio depois, mas veio trazer muita luz. Então, gente, realmente, o que é preponderante na formação do núcleo familiar são os nossos compromissos pretéritos, não é? Alguns que podem vir também pelos laços da afinidade, do bem, também é fundamental para que se juntem. Como disse Rosana, a qualidade de uns vai resgatar os outros, está até no próprio Evangelho. Missão do homem inteligente na Terra não é só a inteligência intelectiva, mas principalmente a inteligência emocional. Então, aí se forma aquela família e vão partir para a grande jornada humana. Estão todos no mundo espiritual, a equipe vem, isso está muito bem retratado, né, nas obras de André Luiz, quando dizem assim, vai se formar um novo núcleo familiar na matéria. E aí todos nós que estamos nessa sala não ficamos isentos desse planejamento, não é? A Rosana não chegou de graça para esse núcleo familiar, o João não chegou de graça, Mário César, Robson, Nívia e por aí vai. Nós não erramos de endereço. Então, parem de, na hora que tiver aperreado, ficar com esse abuso. Eu não devia estar nessa família. O espírito bata na boquinha mais de uma vez, porque a gente já conhece que os laços dos compromissos, como diz aí André, caímos de paraquedas. Tem gente que diz isso, minha irmã, no atendimento fraterno. Entra muito chateado da vida lá na nossa instituição, eu fecho a salinha, pronto, minha irmã, ou meu irmão, não é? O que é que te aflige? Eu estou muito chateada. Eu não sei até agora, e essa doutrina tem que me explicar, o que é que eu estou fazendo dentro daquela família. Aí eu tenho que começar dizendo, como a Andréa disse, você não caiu de paraquedas da lei. Uma família é algo tão sério que tem que haver um grande planejamento, não é? E é esse planejamento que faz com que a gente compreenda que ninguém erra de endereço, porque ninguém caiu ali de paraquedas, como a Andréa colaborou aí com a gente, é verdade. Mas seguindo aqui, gente, Posso, eles dizem Robson? assim, pois Robson, não? posso? Só que Deve, minha irmã, por favor. nós temos esta doutrina maravilhosa que nos dá conhecimento das famílias, de toda a nossa encarnação e desencarnação, não é? As restantes pessoas não sabem o porquê de terem ido parar a essa família, de terem aqueles amigos, de terem aqueles pais. Portanto, nós somos privilegiados e temos que contribuir na continuação daquilo que já sabemos. Obrigada. Maravilha, minha irmã. Exatamente isso. Uma coisa, eu li uma mensagem recente do Espírito Emmanuel, que chama-se, eu não vou lembrar o livro agora, eu fico devendo, mas chama-se assim, Saber e Fazer. Uma coisa, Conceição, né, minha irmã? Uma coisa é a gente saber, gente. A outra é fazer. E Emmanuel, é uma mensagem até curta, ele discorre esse tema
saber e fazer, de uma maneira muito boa, muito tranquila, muito dócil. E ele fala justamente isso, Conceição. A doutrina realmente é um bálsamo para quando nós estamos em convívio familiar, passando por sofrimentos. Não é? Não só uma dor que chega ao núcleo familiar, uma doença inesperada, mas principalmente, minha irmã, aquelas dificuldades nos relacionamentos. Eu faço parte há muitos anos de desobsessão. E certa vez um espírito me disse assim: meu irmão, vou te dizer uma coisa. Eu já passei por uma série de dificuldades e eu tirei de letra, passei tranquilo. E foi. Que dificuldades foram essas que tu passou assim com sobra? Ele disse: perda de dinheiro, já passei, não me aperrei tanto. Já passei por outras dificuldades, algumas pequenas doenças. Isso, esse espírito desencarnado falando comigo na desobsessão. Aí ele disse assim: agora teve uma que me pega até hoje. De que tipo de dor é essa, meu irmão, que pega até hoje? Ele disse: meu irmão, é aquela que fere o coração. E é. Ele disse: foi as ingratidões que eu tive dentro do meu próprio lar. Puxa vida. Ele disse: essas dores, Robson, veja, o obsessor me dando um ensinamento maravilhoso. Ele disse: meu irmão, anote isso. As dores que ferem o coração, Robson, são as mais difíceis da gente superar. Ele disse: rapaz, não é que é verdade? Você tem razão, meu irmão. Na literatura espírita que eu leio e professo, diz a mesma coisa, que as dores do coração doem mais e são mais difíceis da gente superar. Daí o ensinamento da doutrina espírita ser um bálsamo para a nossa existência material, gente, que não é simples, não é? O convívio dia a dia, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, em que todos foram forçados a voltar para dentro de casa, passa então a ser um grande exercício para a humanidade de entendimento, de renúncia, de tolerância, de compreensão, porque agora nós estamos muito mais dentro de casa, fisicamente falando, e agora emocionalmente também, né? O nosso convívio está mais estreito. E é nessa hora que a doutrina espírita, trazendo esses ensinamentos, nos impulsionam, pessoal, a viver melhores. Pais, filhos, esposa, marido, irmãos, tios, primos, todos esses familiares agora estão mais próximos e precisarão ter um exercício mais aprofundado, todos nós aqui nessa sala, para que a gente aprenda a conviver melhor. Eu vou pegar uma frasezinha que eu não sei se foi de Ana Cristina, se foi de Conceição, não importa agora, mas a frase diz assim: todos precisam colaborar. Vamos falar isso mais adiante um pouquinho. Seguindo. Por essa razão que nós já trabalhamos aqui no grupo até agora, os espíritos dizem assim: por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas nossas necessidades de evolução. É quase um resumo do que nós tratamos até esse momento. Como o relógio da Casa dos Humildes é muito ligeiro, já são 2h29, aqui no Brasil, 18h29 aí. Vamos dar sequência. No livro de Raul Teixeira, que é um palestrante muito bom, ele tem um livro chamado Vereda Familiar. Eu vou pesquisando e trazendo os nomes, porque aí vocês vão anotando e guardam para o momento futuro, né? Vereda Familiar. Vê o que é que diz Raul Teixeira. A família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias,
nas atividades da renovação individual. Constitui o núcleo mais notável de renovação para nós que estamos aqui no mundo das formas e das energias densas. Gente, o que a gente poderia chamar de família ideal? Alguém pode colaborar comigo? Só aquelas que aparecem na publicidade de margarina. E é, né? E o que é que aparece nessas de margarina? Me ajuda com exemplo, Nívia? Uma família feliz, que todo mundo se ouve, se compreende, não é? ama. Se amam, é aquela coisa muito sutil, todo mundo com muita paciência. Tudo já é espírito de luz. É, né, Nívia? Então, essas propagandas de margarina já ficaram notabilizadas por isso. Ninguém vai para a televisão para estar mostrando briga, né? Confusão, lavagem de roupa suja, porque aí não vende, né? Como é que você vai para a televisão fazer propaganda de um bom produto com aquela família se agarrando, brigando, tendo problema? Tem que todo mundo, sorrisão estampado, tudo na paz. E aí eu pergunto, gente, e não tem família assim na matéria, não? O que é que vocês acham? É um bom questionamento, né? Posso falar? Pode falar. Quem é que Então, está falando? Está João, mas é Maria José. Muito bem. Somos os dois. Fala, minha irmã. Olha, João aí. Eu tive a sorte de ter uma família com alguns altos e baixos, com desentendimentos, mas em que todos nos entendemos, nos demos bem e nos amamos. Portanto, sou uma felizarda. Claro que há sempre desníveis, mas o amor deve ter sido o que eu vim à procura ou o que vim dar. Porque tive uma família muito equilibrada. E passa aos amigos. É a maioria de todos. Oi, não, fala aí. Eu tenho uma frase que digo sempre. Temos que aprender a ser felizes. Nós todos desejamos ser felizes e afastar de nós os sofrimentos. Pois não, Conceição quer falar. Vamos lá, Conceição. Está sem o áudio. Pronto, já está. Ficou só assim. Vai, eu penso que existirão famílias felizes, na verdadeira acessão da palavra, porque já têm os seus débitos resgatados. Gente. Portanto, nem tudo é mau, nem tudo é amor, nem tudo é infelicidade, mas que eu tenho ouvido nesta minha idade que existem pessoas que dizem eu sempre fui feliz no meu casamento. E essas pessoas, a meu ver, é porque já têm realmente os seus débitos resgatados. Era bom que nós nesta encarnação conseguíssemos resgatar ao máximo os nossos débitos. E passo. Muito bem. Gente, a regra num plano de provas e expiações é como disse Nívia e eu concordo. A grande maioria de todos nós tem uma família por resgate e por amor também, mas a grande massa de todos nós, no plano de provas e expiações, considerando que ainda somos espíritos imperfeitos, nós estamos aqui realmente em resgate. Mas não significa que a gente passe uma existência inteira resgatando e brigando. A gente pode ir resgatando, mas num convívio minimamente harmonioso, de compreensão, de entendimento, de algumas renúncias, não é? Porque os espíritos dizem assim, que quando a gente começa uma briguinha mais forte, mais acesa, aí a voz vai aumentando, é porque os corações vão um pouquinho se distanciando. Então a gente precisa ter esse entendimento que nos traz a doutrina, que sim, a grande maioria, como nós, tem as famílias, como diz aqui Raul Teixeira, não são as famílias ideais, mas são aquelas notáveis grupos familiares que vão servir para o nosso crescimento. E aí, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro dessa temática que é assim muito rica, eu achei tão rica essa temática que eu achei por bem não falar sozinho. Por isso que eu
felizmente, pedi, Nívia concordou, que é a minha chefe. Eu disse, Nívia, eu gostaria de trazer uma forma de debate diferente, não é? Para a gente ir conversando, para enriquecer o tema que não é só meu. E ele é tão rico que aí eu trago para vocês o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Escutem com carinho isso aqui. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos. Olha aí. Ligados por relações anteriores. Não misturem. Não estou dizendo aqui que todos se amam já de imediato, mas eles estão dizendo aqui, frequentemente espíritos simpáticos, ou seja, há uma simpatia ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na terra, a fim de lhes servir de prova. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Quero a ajuda agora de vocês. Onde estão essas famílias ligadas pelos laços espirituais? Aqui mesmo. Alguém me ajuda? Aqui mesmo, neste grupo. Aqui mesmo, né, Suzana? Muito bem. Você foi muito feliz na colocação. Gente, as famílias pelos laços espirituais estão aqui em qualquer quadrante do universo. E é por isso que eu falei lá no início, vou ficar repetindo até o final do tema de hoje. A doutrina espírita é muito consoladora. E às vezes nós estamos passando muitas dificuldades no nosso núcleo mais próximo familiar. E aí conhecemos verdadeiros anjos, ou dentro do grupo familiar, ou mesmo fora dele. As famílias espirituais, segundo está no nosso Evangelho, são as famílias que se formam pelos laços da afinidade. Esse foi até um tema do nosso canal. Eu fiz um estudo hoje pela manhã e gravei, está lá no nosso canal, um estudozinho de 16 minutos. Me permita fazer a nossa propagandazinha aqui. Eu não ganho nada, não tem nada pecuniário no canal, é só divulgação da doutrina. E eu fiz um estudo que diz assim: pelos laços da afinidade, os espíritos se aproximam. É o estudo que nós fizemos e agora dizem os espíritos que as famílias espirituais, elas se formam estritamente pelos laços das afinidades. Por isso que elas são duradouras. O que é que dizem os espíritos? Até de uma forma muito contundente lá no Evangelho. Eles dizem assim: muitas vezes as famílias materiais se desfazem pela própria função do que se juntaram. Por quê? Porque os laços são, na matéria, muito mais frágeis. Eles dizem assim: os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a desencarnação. Então, gente, por que que os grupos familiares, muitos se desfazem? Porque eles estão unidos pelos laços do compromisso pretérito, precisam estar ali em redenção, mas muitos deixam a tarefa e partem justamente para outras oportunidades, porque não souberam ali e fazendo o resgate necessário no seu grupo familiar. Óbvio que as formações materiais não são indissolúveis. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Seria um tema para a gente aprofundar em outra oportunidade. Quando eles falam da indissolubilidade dos casamentos, a família é de um conceito mais moderno, mais ajustado às leis divinas. E o que é que dizem os espíritos? Na busca da felicidade, às vezes a gente evita até certas tragédias que no mundo material a gente atesta e vê diariamente. Então, estamos falando aqui
e que nós precisamos compreender que o grupo familiar nosso é, como diz Raul Teixeira, o mais notável núcleo de resgate de nossos próprios comprometimentos. Mas, obviamente, aquilo que a gente planeja no mundo espiritual nem sempre se acomoda aqui no mundo da matéria. É quando a gente foge dos nossos compromissos também. Porque quem disse que evoluir não traz esforço? Quem disse que evoluir não traz sofrimento? Eu acho muito importante quando os espíritos dizem assim: a mesma coragem que nos movimenta de arbitrar deveria ser a mesma coragem para recolher-lhe delas as consequências. Não é isso? Nós temos, gente, plena liberdade de atuar no mundo em que a gente vive. Mas tem que ter muita coragem para o resgate. Nós vemos pessoas que transitam na matéria de forma profundamente irresponsável, sem o mínimo respeito. Estão me ouvindo ainda, que eu toquei aqui sem querer? Sim. Okay. Sem a mínima atenção pelos seus semelhantes. Isso eu falo, gente, homens e mulheres não importa. São espíritos. Tem até um estudo que eu fiz dizendo assim, homens e mulheres são espíritos, e são. Então, a nossa condução no mundo material vai atrair em torno de nós as pessoas necessárias ao nosso crescimento. E é assim que muitas vezes atraímos para o nosso núcleo familiar espíritos profundamente endurecidos, comprometidos com as leis de Deus. E por que a gente atraiu? Porque muitas vezes nós fomos os agentes motivadores dessas quedas morais desse irmão lá no passado. Então não há, gente, nada que a gente fira a lei de Deus que não fique registrado e que em breve ou mais adiante nós precisemos reparar. Então é melhor se reconciliar logo enquanto está a caminho com ele, né? Como já dizia Cristo, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E na família que é a nossa escola, né? Que nós encontramos nossos afetos e desafetos. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque é assim, temos a tendência de querer fazer, de mostrar e ser caridosos e tudo com os outros. E na família, não, né? Eu vejo isso, assim, a gente faz isso, né? Às vezes a gente pensa que não, mas na família a gente não está tratando devidamente. Não está devidamente e procurando fazer isso com os de fora. Então, onde a caridade assim, falta com os de casa. É muito bom, muito boa a sua fala, viu, Andréa? E os espíritos dizem assim, não é? De que a caridade precisa começar no lar e, normalmente, nós somos descuidados com as pessoas que mais nos amam. O que é que eu quero dizer com descuidados? Quando a gente está num ambiente de empresa, principalmente, ou dentro da casa espírita, onde quer que a gente esteja em sociedade, normalmente nós somos mais comedidos. Sabe por quê? Porque nós temos meio do julgamento alheio. Não é? Veja se você, dentro do ambiente familiar, muitas vezes você destempera de uma maneira que talvez na empresa você se segure. Ou seja, o nosso limiar de destempero fora de casa é um, dentro de casa é outro. Mas volto a dizer, por quê? Porque nós já nos acostumamos com as pessoas em casa que nos cercam, que nos perdoam, que já nos conhecem com maior profundidade. E lá fora, não. Nós vendemos uma imagem que as pessoas normalmente compram, não é? Quem é Robson fora e quem é Robson dentro. É por isso que a doutrina nos pede, gente, coerência. Não é? Porque senão você perde a credibilidade para você próprio. Isso é ruim. Dando seguimento, tem uma frase que diz assim: o ambiente de um lar é o palco abençoado do recomeço para as almas em compromisso.
Então, essa frase não é minha, mas foi um espírito que aproximou. Quando eu estava preparando esse tema de hoje, alguns dias atrás, ele me trouxe, eu psicografei essa frase. O ambiente de um lar é o palco abençoado do recomeço para as almas em compromisso. E são muitos conceitos desses e que todos fecham isso. Estamos em compromisso. Então, dizem os espíritos assim, e esse tópico eu acho muito e profundamente importante. Cada membro da família tem o dever na manutenção da atmosfera saudável no ambiente familiar. Eu queria a ajuda de vocês. O que é que vocês consideram uma atmosfera saudável no ambiente familiar? Pois não. Sou todo ouvidos. É o respeito dentro do próprio lar. Cadê quem está falando? Eu não vi. Ah, é você, Ana Cristina. É o que, Ana Cristina? Fala mais alto, só um pouquinho, por favor. É o respeito dentro do próprio lar. Olha, Ana Cristina está colaborando conosco, dizendo que ambiente saudável é respeito, né, Ana Cristina? Sim. Vamos falar já já. O que é mais, gente? A gente fala muito em psicosfera, eu acho que vocês já ouviram, né? O que é a psicosfera do espírito? É a resultante daquilo que ele pensa, a sua psicosfera. A atmosfera saudável dentro de um lar, que eu creio que todos nós aqui dessa sala desejamos, é o quê? Ana Cristina disse, é respeito. É o que mais, gente? A tolerância, o amor e a entreajuda. Olha aí, dá um empurrãozinho, a irmã se empolgou logo. A Ana Cristina disse um, ela já disse 3, obrigado. Repita aí, minha irmã. É o amor, a tolerância e a... E a entreajuda. E a entreajuda. Muito bem. Então, a Ana Cristina está dizendo, é o respeito, não é? Aí, a nossa irmã disse assim, é o amor, é a tolerância e a entreajuda. É aquela mão amiga, né, minha irmã? Que diz assim, estamos juntos, segure aqui, para o que der e vier, eu estou segurando sua mão. Não é assim? Mas isso tem que ser parte a parte. Guida, trataremos nisso, mas me dê, já que você falou, Guida, me fala uma coisa da atmosfera saudável. É o que, Guida? É ter, por vezes, até silenciar, para não haver discussão. Minutinho, Guida, vamos aproveitar. Então, a Ana Cristina disse que é aquele respeito. Aí a nossa irmã disse, é o amor entre ajuda, não é? Aí vem Guida e diz, é o saber silenciar. Tem um estudozinho que diz assim, o silêncio pacifica a alma, né, Guida? Aí eu vou, junto com Guida, dizer aquela frase de Chico Xavier, que diz assim, quando a sua palavra não for construir, silencie. Mas é difícil que é medonho, né, Guida? Às vezes o cara está arretado da vida, chateado, aí a pessoa toca naquele calinho seco, aí vem aquela vívida vontade de responder. A minha irmã Conceição levantou a mãozinha. O que é essa atmosfera saudável, minha irmã? E como nos dizia o nosso Chico, vai bebendo um golinho de água e digerindo... Água da paz. Eu ia dizer isso, a água da paz. Enche a boquinha d'água que não sai nada, né? Que é para que não deitarmos cá para fora, conseguirmos engolir, digerir e não explodir. Pronto. Pronto. Então, alguém mais? O que é a atmosfera saudável dentro de casa, gente? Por favor. Honestidade traz uma atmosfera saudável para dentro de casa, gente? Entender a limitação. Como? Entender a limitação. Assim como a gente entende a limitação do meu próximo, então os de casa são mais próximos ainda. Então, a minha irmã Andréia está dizendo mais um item para a gente, além de entreajuda, de amor, de respeito, não é? Da tolerância. Ela falou uma coisa importante, é compreensão do outro. Não é isso, Andréia? Não é assim? Termos a compreensão das limitações do outro e de nossas limitações também. Que às vezes a gente está se achando e a gente é profundamente limitado porque somos espíritos ainda imperfeitos. Não é assim? Então, gente, seguindo com a colaboração de vocês, realmente tudo isso se junta para dizer
quem é o ambiente espiritual daquela família. Eu lembro que eu, muito pequenino, minha família é uma família numerosa, somos 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Fora meu pai e minha mãe, ainda morava minha tia, que tinha problemas mentais, e minha avó, muito velha, quase 10 ali para o meu velho pai, ó, botar comidinha na mesa, aquela dificuldade. E mesmo assim, entre nossos convívios, nossas dificuldades, ali uma família grande, a tendência é ter um pouco mais de dificuldades, não só de ordem material, como de relacionamento. Mas normalmente vi um amiguinho meu, a gente na faixa de 10 anos só de idade, ele batia palma lá em casa, o pai dele tinha uma condição financeira muito alta, era uma família muito abastada. Ele chegava lá de casa e dizia assim: olha, será que dá para eu almoçar com vocês? Nitidamente, o problema ali não era de falta de alimento, porque a família dele tinha muito mais do que a nossa. E ele, nos seus pequeninos 10 anos, ele não sabia, ele não desejava verbalizar por que ele pedia esse help lá na nossa casa. E certa vez minha mãe, com muito jeitinho: meu filho, você é muito querido aqui na nossa casa. E sempre que você quiser, volte. Mas eu queria compreender um pouquinho melhor. Ele terminou dizendo, disse: olha, lá em casa ninguém está junto. Meus pais normalmente pegam um voozinho na sexta-feira, quando volta na segunda-feira. E eu e minhas 2 irmãs ficam lá a ver navios. E a gente não tem essa alegria que eu tenho aqui com vocês. Um menino de 10 anos já estava nos dando esse depoimento. Então, gente, é fundamental que a atmosfera que a gente cria num lar é tarefa de cada um de nós. Mas esse bate-papozinho que eu estava tendo muito rico com Nívia, antes de entrarmos todos nós na sala, vai mais uma vez aquela tendência da gente pegar a tarefa e colocar na mão do outro. Dentro do núcleo familiar acontece muito isso. Às vezes, é uma mãe mais abnegada, que fica arrastando todo mundo nas costas, faz o seu evangelho sozinha, faz as suas orações e o restante, ó, tô nem aí. Gente, por que os espíritos falam tanto? Eu não podia, faltando 7 minutinhos para encerrar o nosso tema, deixar de falar no evangelho no lar. Porque o nosso tema aqui, gente, eu estou tratando com espíritas. Eu não estou fazendo uma live para não espíritas que podem não compreender. Todo mundo que está aqui na sala sabe exatamente qual é a recomendação dos espíritos. É o evangelho no lar. É essa tarefa que deva estar implantada no nosso núcleo familiar para trazer em torno de nós as melhores vibrações, mas, sobretudo, para nos conscientizar desse enorme papel que cada um de nós, espíritos, individualidades, temos de levar para o nosso ambiente familiar uma melhor atmosfera. Compete a cada um de nós. Não adianta dizer: olha, essa casa hoje está um inferno, é muita confusão. Se você não colaborar, ela vai continuar desse jeito. Nós respiramos, gente, a atmosfera que vocês disseram aí, de respeito. Se a gente souber respeitar, se a gente tiver entreajuda, se a gente souber amar verdadeiramente, se a gente compreender o nosso parente mais próximo, se a gente tiver a tolerância que falava a nossa irmã Guida. Só que a nossa irmã falou uma coisa importante. Sim, minha irmã, você está certa. É passo a passo, não é? As famílias vão crescendo juntos. Os espíritos vão, como dizia, toda essa teoria que nós traçamos aqui, nós vamos convivendo juntos e juntos vamos crescendo. Então, Guida, você tem razão. A doutrina espírita não é a doutrina dos fanáticos, que diz de segunda para terça-feira, depois daquele encontro que tivemos lá com Robson, agora está tudo resolvido. Não, é passo a passo, não é? É lentamente, como dizia Santo Agostinho, é fazendo aquele exame a cada noite de como foi o nosso dia, que passo a passo nós vamos nos melhorando
e melhorando o nosso núcleo familiar também. Eu queria, do livrinho, é só a escolinha, viu? Livrinho chamado Família, de Maria Dolores e Chico Xavier. A mensagem é Família e Vida. Eu vou encerrar o nosso estudo de hoje com essa mensagem muito bonita de Maria Dolores, falando sobre família, justamente para adoçar ainda mais a nossa tarde, que está tão agradável. Nós estamos aqui num estudo tão familiar, realmente. Eu gostei, como a Ana Cristina, eu digo, onde é que estão as famílias espirituais? Ela disse, aqui. Ótimo, Ana Cristina. É isso. Nós estamos aqui em família espiritual, vibrando nesse momento, nessa mesma faixa vibratória. E eu quero encerrar brindando todos nós, vocês que estão me acompanhando aqui, com essa mensagem de Maria Dolores, que diz assim: família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporte e avança, seja a tolerância onde vais. Segurança pede paz, e a paz é luz do perdão. É uma maravilha ou não é? Eu queria brindar aos meus irmãos que estão longe fisicamente e muito perto aqui do meu coração. Não é? Vocês estão longe por fora e muito perto por dentro. E eu não podia encerrar o tema sem brindá-los com essa maravilha de poesia de Maria Dolores, chamada Família e Vida. Gente, me perdoem, eu dei uma modificadazinha na forma, mas eu tive isso por inspiração. Eu estava estudando esse tema, pensando que eu sou muito cuidadoso, né, com os estudos, quando eu vou lidar com as pessoas. E aí, na preparação do tema, os espíritos ficaram, como diz um velho amigo que desencarnou recente, nosso irmão Leôncio, lá da Casa Espírita Nossa, ele dizia, os espíritos ficam fuxicando aqui na nossa mente. Eu disse, poxa, como é que eu deveria fazer esse estudo de família com as pessoas? Então, eu achei que, se eu fizesse apenas uma palestra, não seria tão família quanto foi. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela tolerância, por me permitir, nessa tarde, fazer algo um pouquinho diferente, mas foi por inspiração dos irmãos, e eu fico muito grato de estar nesse momento com vocês, em que as energias no mundo estão tão difíceis, e nós tivemos, nesses breves instantes, um verdadeiro oásis de vibrações. Eu quero aqui deixar meu pleito de gratidão, meu abraço fraterno. A nossa casa é o Centro Espírita Maria Madalena. O nosso canal no YouTube, que eu faço lá, é o Robson Rodrigues Estudos Espíritas. Hoje eu tive a alegria de completar 60 estudos lá dentro. Sempre os espíritos soprando alguma coisa aqui para a gente. Aliás, a grande maioria dos estudos eu faço uma organização. Botei a cara lá no YouTube sem conhecer nada. E hoje já vou um ano e pouquinho de canal, 60 estudos espíritas. E muito feliz de estar nessa tarde com vocês. Um beijo no coração. Paz e